Agora, agora vamos para... Realmente, é uma loucura essas coisas, né? Agora, quais são os argumentos, né, contrários, né, ao aquecimento global, né? Porque realmente, né, se fala muito sobre isso. Antigamente se tinha uma propaganda ainda mais alta, né? Aí mudaram o discurso para mudanças climáticas, né? No fim das contas, quais são os argumentos científicos realmente que mostram o contrário do que eles dizem, né? Ou seja, que as mudanças climáticas, né, está entre os problemas morais mais significativos da sociedade contemporânea e que isso é urgência, né, sem proporções, né, e que a população, né, diz eles que a população representa, ou melhor, desempenha um papel extremamente importante, né, na determinação dessas mudanças, né, na determinação dessas mudanças. Então, quais são os argumentos que mostram, né, que mostram o contrário disso? Argumentos científicos, né? Que tira isso por terra, realmente, né? Porque a pergunta fica, né? Onde é que estão essas evidências, né? Que eles dizem, essas coisas. A evidência disso? Veja só, existem várias coisas que podem ser faladas a respeito disso. Mas eu gosto de citar alguns exemplos, alguns estudos, inclusive, que foram conduzidos, que mostram que esse pessoal não está com a razão. Um deles foi um estudo que foi feito numa cidade, eu achava que era Vladivostok, mas é um outro que tem um nome bem parecido, ali perto do Polo Norte, que é uma cidade extremamente fria. E eu não sei se você já leu um livro de Dan Brown, aquele mesmo autor de Um Código da Vinci, né, que ele foi muito conhecido com essa obra que virou um best-seller internacional. Mas antes de escrever O Código da Vinci, ele escreveu 3 livros. E um dos livros dele, que acho que foi o segundo ou terceiro, era chamado de Ponto de Impacto. Eu estou falando desse livro porque eles estavam fazendo uma pesquisa muito parecida com essa outra que eu vou citar agora. Então, Eu acho que tem um filme, né? Sobre esse assunto, sobre esse livro. eu não sei, porque Parece que tem um filme. eu sou dos outros dele, mas eu não sei se Ponto de Impacto teve um filme lançado. Mas, enfim, o que era que eles estavam fazendo ali? Veja, nos dois casos, né, tanto no, da vida real quanto nesse do livro. Eles foram até uma região muito gelada do planeta, que praticamente não derretia a camada de gelo. Então, o que acontecia era o seguinte: você tinha uma determinada camada, e aí, quando chegava o próximo inverno, uma camada de gelo se sobrepunha àquela. Mas no que isso acontecia, ele prendia um pedacinho de ar ali dentro, certo? Então ficava um bolsão de ar minúsculo, às vezes, mas ficava ali preso entre essas duas camadas de gelo. E aí vinha várias e várias camadas sucessivas e ia sempre tendo assim uma camadinha de ar ali no meio. Esta camada de ar, que é estudada numa área da ciência chamada de paleoclimatologia, ou seja, a climatologia antiga, né? Esta camada de ar funcionava como uma espécie de registro ou uma fotografia da atmosfera do planeta Terra num dado momento da sua história. Então, os pesquisadores encontraram um lugar que tinha uma camada de gelo muito profunda e fizeram uma escavação nessa camada de gelo e tiraram como que um cilindro, né, podemos dizer assim, uma grande tora de gelo. E, com base nas marcações, eles conseguiam contar os anos, certo? Então, podiam ver assim, aqui, esse daqui vai ser do ano 97, aqui 96, 95 e tudo mais. Claro que quanto mais para trás fosse ficando, mais impreciso era, né? Mas, mesmo assim, eles tinham essas impressões ali, esses bolsões de ar, ou amostras atmosféricas, melhor dizendo, de determinados anos. E, neste caso dessa pesquisa específica, eles conseguiram voltar atrás numa quantidade de tempo muito grande, até mesmo a outras eras anteriores. E aí o que viram foi o seguinte, com licença, no início do éon fanerozoico, que é esse éon que nós estamos vivendo agora, né? Vocês teve acho que 3 ou 4 grandes períodos
da vida no planeta Terra. Tem o éon adiano, que é aquele do Hades, né? Ou seja, a superfície da Terra ainda era muito quente, tinha muita lava, então não havia vida, pelo menos nada muito abundante. Depois tem um éon já mais arcaico, assim, que tem o princípio da vida, e daqui a pouco chega nesse éon fanerozoico. Ele tem esse nome porque é da vida visível, é o que significa, né? Vida visível. Então, o primeiro período do éon fanerozoico é chamado de Cambriano. Todos os períodos anteriores, todos os éons anteriores ao Cambriano são chamados em conjunto de pré-cambrianos. Por que isso? Porque foi no período cambriano que houve o que os paleontólogos chamam de explosão cambriana, quando ocorreu uma grande proliferação na quantidade de espécies de animais, vegetais, enfim, né, de seres vivos no planeta Terra. Então, a partir daí, o fanerozoico tem esse nome, né, ou seja, da vida visível. Começa com o período cambriano. E aí, voltando àquele estudo, né, do bloco de gelo, quando analisaram as amostras atmosféricas do período cambriano, viram que a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera era de 15 a 20 vezes maior do que é hoje. Certo? Então, o período da história do planeta Terra que teve a maior quantidade de maior surgimento, né, de novas espécies, de plantas, de animais, etc., tinha uma concentração de dióxido de carbono muito mais alta, em termos de partes por milhão de volume, do que nós temos hoje. Ou seja, o planeta não tinha ficado extremamente quente a ponto de prejudicar a vida do planeta. Não, nada disso. Inclusive, as evidências científicas nos mostram que o dióxido de carbono não funciona exatamente como um gás do efeito estufa, porque ele permite a passagem da radiação solar, a volta, né, da radiação solar do planeta. Então, ele não é um gás que deve ser controlado. Pelo contrário, na verdade, se nós tivermos um aumento da quantidade de dióxido de carbono, isso aí já foi comprovado, quando há um aumento da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, você tem mais alimento para as plantas. E elas acabam crescendo, e isso gera, eventualmente, uma produção de alimentos maior, mais robusta. Acaba favorecendo todo o ecossistema. Então, se houvesse uma redução nas emissões de dióxido de carbono a nível global, nós teríamos, eventualmente, uma queda perceptível na produção agrícola do mundo. Então, este é um dos grandes exemplos da questão do problema, né, que há com essa teoria que nós chamamos de aquecimento global antropogênico, ou seja, a ideia de que o aumento da temperatura é resultante da atividade humana. Além disso, é importante ressaltar que a temperatura do planeta é extremamente difícil de ser entendida na sua totalidade. Deixa eu me reformular aqui. Há uma grande quantidade de fatores que estão envolvidos ou relacionados com uma alteração na temperatura do planeta. Então, por exemplo, existem ciclos solares. Existe um ciclo solar de duração mais curta e dentro deste ciclo há também um maior de duração mais longa. Então, como se fosse um ciclo duplo que ocorresse da atividade solar. Isso daí modifica ou altera a temperatura do planeta. As radiações que nós recebemos do planeta Terra, veja só, de estrelas distantes, certo? Às vezes uma estrela que explodiu milhões de anos-luz. Pode ser que a radiação dela chegue aqui, eventualmente, ao planeta Terra e faça alguma alteração, sobretudo na camada mais externa da atmosfera, e isso daí modifique também a temperatura do planeta. O eixo de rotação do planeta Terra, ele não fica sempre no mesmo eixo, tá certo? Ele é levemente inclinado, né? Daí que nós temos as estações. Mas, veja, ele não fica sempre do mesmo jeito. Há pequenas variações desse eixo do planeta Terra. Enfim, tem uma série de outros fatores, juntamente com a atividade da atmosfera,
as correntes marítimas, explosões ou erupções vulcânicas, né? A atividade tectônica também tem impacto no clima, até porque algumas erupções vulcânicas jogam na atmosfera certos gases, ou partículas, melhor dizendo, que acabam impedindo a entrada dos raios solares. E aí, se houver uma erupção vulcânica particularmente violenta, vai ser percebida uma modificação da temperatura do planeta, um resfriamento da temperatura do planeta. Então, são uma série de fatores que estão envolvidos na questão climática, e aí nós não podemos isolar apenas o aspecto antropogênico, ou seja, a atividade humana, e dizer com 100% de certeza que é a atividade humana que está causando uma elevação na temperatura do planeta. Além do mais, a própria mensuração da temperatura do planeta é extremamente problemática, porque não existe uma grande padronização em relação à medida como ela é feita, em primeiro lugar. Sobretudo com relação aos oceanos. Na Terra ainda é mais homogênea a questão das medidas, mas no caso dos oceanos nem tanto, porque existe uma série de fatores que modificam a temperatura aferida da água. Então, se você tem um navio com a distância, né, maior do convés até a superfície da água, vai dar uma mudança na temperatura. Se você usa um balde de água para coletar a amostra, o balde for de madeira, de plástico, de látex, de metal, vai dar uma mudança também na temperatura. Enfim, então, como não existe uma padronização na maneira como é realizada uma medição, por exemplo, nos oceanos, fica muito difícil medir, de fato, a temperatura do planeta Terra como um todo. E, além do mais, com relação às medidas feitas na terra firme, temos o problema das chamadas ilhas de calor. Ou seja, muitas dessas estações meteorológicas estavam situadas em áreas rurais. Só que, com o crescimento populacional, as cidades foram crescendo, e aí, junto com isso, tem um aumento da quantidade de concreto, de asfalto, o desmatamento ali na região, que acaba elevando localmente a temperatura do lugar. Então, no caso do Recife, nós podemos, por exemplo, comparar duas localidades que estão próximas, né, são bem conhecidas na cidade. No Parque 13 de Maio, que é um espaço arborizado, e a algumas centenas de metros deles temos a Conde da Boa Vista, que é uma avenida bastante movimentada e que eu acho que não possui nem sequer uma árvore. Eu não estou lembrado direito agora, mas são muito raras, se tiver. Tem umas plantinhas assim no meio, né? Umas plantinhas ali, né? Pronto. Umas Então, plantinhas jogadas assim. se você comparar a temperatura da Conde da Boa Vista com o Parque 13 de Maio, dá uma coisa diferente. Então, essas estações meteorológicas que estavam situadas em zonas rurais e acabam sendo, de certa forma, englobadas por cidades, elas vão apresentar medidas de temperatura mais altas do que apresentavam antes. Então, pode ser que esse fenômeno do aquecimento seja visto apenas localmente, não seja uma coisa global, mudou a temperatura do planeta inteiro por causa da atividade humana. Sim, sim. Bom, perfeito. É realmente muito esclarecedor, né? E fica bem claro, né, que de fato, né, há uma influência, né, do ser humano sobre o planeta, mas não é uma coisa internacional, né, ao ponto de ser um problema Global. De proporções inimagináveis, um problema teológico, como vai dizer a Laudato Si, basicamente. Então, realmente é desproporcional, né, o alarme. Isso não significa, né, obviamente, né, de negligenciar, né, o planeta, né, de tratar como qualquer coisa, né. Que de fato a gente vive aqui, deve ser um ambiente de convivência, mas não significa que deve ser adorado.